Bom dia pessoal. Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma das nossas lives das sextas-feiras às 8 do nosso novo programa, que é o Mais Negócios e Mais Vida. Eu vou aguardar uns minutinhos para chamar aqui a Karine. E para quem tá chegando aqui agora, antes de pensar em empreender, antes de pensar em fazer qualquer coisa na nossa vida. Oi, Ká, bom dia! Olá, bom dia. Tá conseguindo me ver bem? Sim, tô te vendo, te ouvindo, tudo certo. Maravilha. Tudo Coisa bem? boa. Tudo bem, Ká, tudo certíssimo. Tava comentando aqui que a gente não, né, eu não coloquei nenhum assunto, eu só coloquei assim, é amanhã o salto. Sim, Porque eu acho que o chamado é esse, né? A gente sempre programa alguns assuntos para trazer. sim. Mas eu fiquei pensando bastante, refletindo, né, sobre. Nossa, eu recebi tanta mensagem, tanto direct, gente me perguntando, ai, mas é pra mim, ai, mas eu tô na dúvida, ai, eu não empreendo ainda, não tenho nada, ainda não sei o que fazer da minha vida, eu me sinto perdida. É pra mim? Aí Exatamente para você. outras pessoas me disseram assim, ai, Dai, mas assim, eu já tenho, hoje eu amo o que eu faço, eu não quero fazer uma transição de carreira, eu não quero, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, mas eu, né, tipo, sinto que eu posso mais. É pra ti também, né, cara? Sim. Interessante que ontem eu estava preparando já o material, que você Sim, sabe, né? Eu já sim, compartilhei com você, eu estava sim. montando o material e conforme eu ia montando, eu falei assim, gente, isso aqui é conhecimento que 100% da habitação do planeta precisa entender sobre como a vida funciona, como sua mente funciona, como tudo se produz na realidade, como tudo acontece, né? É um Uhum. conhecimento que eu trago da física quântica aplicada à realidade, é um conhecimento que eu trago sobre como a nossa mente e as nossas emoções interagem com todos os nossos resultados, seja para produzir os resultados, como consequência dos nossos resultados. Então, quando a gente fala sobre produzir resultado, eu, Karine, entendo assim: eu produzo resultados no meu relacionamento amoroso, eu produzo resultados na minha saúde, eu produzo resultados no meu trabalho, na minha carreira, eu produzo resultado nas minhas finanças, eu produzo resultado na minha espiritualidade, eu produzo. O que é produzir resultados? Produzir resultados é o que você colhe na sua vida. O Uhum. que você está Exato. colhendo, né? Exato. Lógico que, e eu sempre falei muito isso com você desde as nossas reuniões prévias, Uhum. falar para empreendedores, para profissionais, é um formato que se optou nesse workshop ou na entrega que a gente tem feito nos últimos tempos para falar sobre os resultados da nossa vida. Uhum. Mas eu vendo ali, lógico, tem toda a parte que você também vai trazer de contribuição. Aqui eu estou Sim. falando do que eu vi que vai ser o meu transbordo Claro, na entrega, né? claro. Mas aquele conhecimento que eu estou passando ali foi o conhecimento que verdadeiramente mudou a minha vida da água para o vinho. Foi o que Idem. realmente me fez transformar a minha forma de ver a realidade. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente, numa conversa, ele falou assim: mas essa é a sua forma de ver as coisas. Eu falei: essa é a forma de eu ver as coisas porque eu estudei para entender como a vida funciona. Não é Uhum. que é a minha opinião. Eu não estou falando de Exato. opinião. Eu estou falando sobre Exato. como a vida funciona. Já Isso dizia aí. Nikola Tesla, eu vou estar trazendo isso no conteúdo também. Se você quer entender como a vida funciona, você precisa entender que o universo responde em termos de energia, frequência e vibração. E isso não é lei Perfeito. da atração. A gente Uhum. não está lá para falar sobre lei de atração. A Uhum. gente está lá para falar como a realidade se produz Exato. nessa dimensão e Exato. entendendo isso, como é que você se organiza e performa dentro desse formato, como as coisas acontecem, para que você colhe os resultados que efetivamente você sonha, deseja
intenciona, vê sentido e propósito no que você está vivendo hoje. Porque a Exato. gente não veio aqui para ficar, né? Por que você veio aqui nessa vida? Eu digo, Uhum, você veio para ser o que você precisa ser. E uhum. isso encaixa os seus sonhos, os seus desejos, as suas intenções, como você dá e sempre diz. Deus não coloca nos nossos corações aquilo que E a nós, gente não pode né, não realizar. faz parte. Exato. Então, eu vejo que esse é um workshop que, para além de uma entrega que vai para empreendedores, empresários, profissionais, pessoas que querem fazer transição de carreira, para além dos objetivos que se quer alcançar na vida profissional financeira, eu vejo que ele é para a vida. Sim. Entende? Sem dúvidas, sem dúvidas, e assim, até inclusive falando um pouquinho mais assim, o que eu percebi, né? Tiveram muitos médicos que se inscreveram, e talvez assim, não é uma questão de óbvio, né? Eu falo para médicos, a minha audiência é médico, então teoricamente, né, os médicos eles vão me acompanhar e eles vão entender. E muitos entendem que assim, que eles estudaram muito, né? Então eles foram a fundo na técnica, na sua especialidade, dentro da sua área, mas muitas vezes para que ele tenha resultado, para que ele, ó, Vareta acabou de passar aqui. Para que eles tenham resultado, para que eles tenham um equilíbrio de vida, porque muitos trabalham assim, ó, horrores e às vezes eles não param para se dar conta de que existe um equilíbrio, que ele precisa trabalhar menos, talvez, e ganhar mais, ele precisa fazer algumas mudanças para que de fato ele se realize, ele se autorrealize. Só que às vezes não está consciente, né? Tu não sabe. E todo esse conhecimento que a gente vai transmitir amanhã durante o salto, eu diria que deveria ser compartilhado na escola, né? No colégio. As pessoas Perfeito. deveriam aprender sobre isso, porque eu assim, falo pela minha experiência própria, né? Há alguns anos atrás, eu diria assim que mais ou menos, faz 4 anos que eu fiz a transição de carreira. Desses 4 anos, eu acredito que mais uns 4 atrás, então uns 8 a 10 anos, eu não tinha acesso a essas informações. Eu não tinha acesso. Eu, tipo assim, ó, era um negócio muito lá distante, né? Eu ouvia falar sobre frequência, energia e vibração, e eu pensava assim, ai, gente, isso aí não é pra mim, isso aí não tem nada a ver comigo. Só que graças a Deus que a gente começa eu digo assim, a gente começa a empreender, a gente começa a mudar a nossa realidade e a gente começa a perceber que existem coisas que a gente não sabe. Né? Então, assim, se a gente não tem esse conhecimento base, eu sempre falo assim, até teve uma amiga minha que me mandou mensagem, ela disse assim: Ah, eu quero empreender, eu quero começar, mas assim, eu não sei, eu já entendi o que que eu quero fazer. Tipo, eu quero ter um e-commerce, mas eu não sei que produto. E eu falei, mas mulher de Deus, antes de pensar em produto, tu precisa pensar nisso que a gente vai trazer no salto. Tu não pode pensar no produto, porque se tu não tem a tua estrutura organizada para empreender de fato, para entender o que que tu precisa, tu pode Uhum, escolher o produto que for, tu pode escolher um negócio que tá vendendo muito que tu não vai vender. Ah, porque uhum, não é o produto, não é a empresa, não é o negócio, é a mentalidade que está por trás. É a uhum, mentalidade, é a estrutura interna, é a identidade, né? É a gente sustentar. Porque assim, pensa, a gente lê vários livros, a gente tem acesso a muitos conhecimentos, a gente enfim, né, conhece muitas coisas, mas aí a gente olha para nossa vida e a gente tem o resultado que a gente gostaria? Não tem. uhum, E aí tu pensa assim: "Ah, não, não é para mim". Gente, esse é o pior pensamento que tu pode ter. Inclusive, eu diria que o pior sentimento que a gente poderia ter é pena, né? Pena de qualquer coisa, porque eu vejo assim, às vezes, minha mãe querida, ela tem pena de muita gente. Ela fala assim: "Ai, que pena daquela pessoa. Ai, mas que pena daquele". Eu falo assim: "Mãe, o sentimento de pena é o pior sentimento que tu pode ter de uma pessoa, porque ela é autorresponsável pela vida dela. Se ela não tá tomando uma decisão, se ela não tá tomando uma atitude, eu entendo que existem vários níveis de consciência, né, que a gente vai entrar, né, eu digo assim, num mundo onde existem muitas pessoas diferentes. Então, uhum, uhum. mas a grande verdade é essa, é que se a gente não tem essa base, essa estrutura interna, a gente É. pode ser tecnicamente maravilhosos, a gente pode ter anos de experiência, a gente pode ter anos enfim, assim, de conhecimento técnico, mas se a gente não tiver esse conhecimento, que eu diria que é para nossa vida, né? Não é só para nossa vida profissional, é para nossa vida pessoal, a gente não se desenvolve, a gente não sustenta os resultados que a gente gostaria, Uhum. a gente não É. muda, né?
Você está falando e está me vindo muito aqui uma metáfora que quando a gente olha para uma árvore, a gente olha ela, né, do tronco dela para cima. E a gente não tem a menor dimensão que dela para baixo existem raízes e existe aquilo que ancora, que sustenta e que alinha ela. Por que eu trago essa metáfora? Porque desde quando a gente, né, nasce nesse mundo, a gente é treinado a encarar as coisas como real somente aquilo que a gente vê. E o que a gente vê é a matéria, resultado prático na realidade. A condição de vida que você tem, o relacionamento, o trabalho, o dinheiro. Ou seja, olha para a tua vida, o que você O vê, que você enxerga. apalpa, enxerga. Você tende a acreditar que aquilo que você está fazendo contato é o que é a realidade. Mas aquilo dali é a tua árvore do solo para cima. O que você não Perfeito. está enxergando é que tem a tua árvore do solo para baixo. Uhum. E o fato de muitas pessoas não verem as raízes das árvores, ela acha que é tipo como uma criança. Uma criança olha para a árvore e acha que ela está flutuando sobre a terra. Uhum. E a tua vida, a condição, as coisas que você construiu, elas não estão flutuando sobre o seu solo. Elas Uhum. estão ancoradas debaixo deste solo e elas estão ancoradas sobre coisas que você nem sabe que existe. Então, quando entra ali o universo quântico falando sobre energia, frequência e vibração, é só uma pequena parte, né? De mostrar para você o que tem debaixo desse solo. Se você Uhum. não sabe o que está sustentando a sua vida debaixo deste solo, você não vai construir a sua vida, você vai reagir à Ao vida. que te acontece. E você não sabe que é você mesmo que está construindo os seus resultados, e por não saber que é você que está construindo aquilo, você acha que aquilo está vindo de fora para dentro e você vai recebendo aqueles resultados e você vai reagindo àqueles resultados, ou seja, eu não estou gostando, eu começo a ficar com medo. Então, por exemplo, se você está com uma vida financeira difícil e você começa a ficar com medo porque você está vendo o dinheiro faltar. E conforme o dinheiro está faltando, você não consegue trazer, por exemplo, enfeitar a tua casa, trazer um conforto, fazer uma viagem, trazer uma beleza, estética, conforto, segurança, você não consegue trazer isso para você. Isso faz com que você comece a criar crenças e regras sobre a própria vida, dizendo: a vida é difícil, eu não posso comprar isso porque eu ainda não tenho dinheiro, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. E essas regras, essas crenças, essas verdades que você conta para você mesmo, começa a produzir mais da sua realidade, que conforme vai se reproduzindo, você entra, né, no que a terapia cognitiva fala, profecia autorrealizadora, do tipo, tá vendo? Eu Uhum. sempre digo que é Eu assim que a vida falei que acontece. isso não era E pra você mim. vai reagindo à vida como se você tivesse que ir numa tentativa e erro, tocando a vida, tentando sobreviver com aquela condição que está aparecendo. Mas Uhum. não é que está aparecendo alguma condição, é que você não sabe quais são os elementos ou as ações que você mesmo está praticando nas suas raízes, ou seja, Uhum. lá no teu nível de mentalidade, no teu subconsciente. Você não sabe o que você está praticando e que está fazendo com que esses resultados sejam dessa maneira. Por isso Perfeito. entra aquela grande frase, né? Você está vivendo a vida ou você está sobrevivendo a vida? Eu Uhum. costumo dizer que sobreviver é uma reação à vida. Eu não Sim. me responsabilizo por nada que acontece, eu simplesmente vejo as coisas acontecendo e vou tocando o barco. Uhum. Toco o barco. E aí Uhum. eu fico na insatisfação de Uhum. querer. Poxa, eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo fazer. Eu Uhum. sei que eu preciso ir naquela direção, mas não consigo ter ímpeto e força. Eu já estou repetindo esse padrão aqui há milhões de vezes, não consigo sair dele. Toco o Exato. barco. E aí você vai tocando a tua vida como se fosse assim. E ainda tem pior, eu tô falando aqui, ainda vem uma outra coisa na minha cabeça. As pessoas falam assim: se tá acontecendo, Deus quer que seja assim. Aham. Então, Exato. se Deus quer que seja assim, então vamos tocar assim. E a É. pessoa transfere como se Deus fosse uma terceira pessoa lá em cima da nuvem, que está com um Exato. caderninho ditando: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E tem Exato. toda uma compreensão, né, que a Uhum. gente também vai trazer nesse salto,
A gente Sim. não vai estar para discutir religião, mas a gente vai estar para apresentar uma Uhum. dimensão de que você se reconheça como a própria representação divina na Terra, Uhum. de que você Exato. reconheça que essa dimensão superior habita dentro de Uhum. você. Como habita? De que forma habita? Como isso se organiza? Faz parte de um dos conteúdos que a gente também, Vai trazer. eu predominantemente trarei na minha parte de uma forma bem suave, bem Uhum. didática, para que fique Sim. compreensível. Então, é um pouco isso, sabe? É a gente realmente entender que para a gente construir novos resultados, não adianta a gente ficar querendo viver dia após dia reproduzindo as mesmas coisas que a gente sempre fez. Porque se Perfeito. a gente fizer sempre o que a gente fez, a gente vai colher sempre os mesmos resultados. Então, se Exato. você quer resultados diferentes, você vai precisar compreender algumas coisas que talvez você nunca Perfeito. tenha aprendido. Do tipo, ah, mas eu nunca pensei assim. Então, se eu nunca pensei assim, então para mim não funciona assim. Uhum. E aí é quando você coloca a tua ignorância como a tua verdade. Então é preciso também ter um coração ensinável. É Uhum. preciso ter uma mente aberta para saber aquilo que você não sabia que você Exato. precisava saber. Exato. Uma das coisas que eu paro e penso, eu sempre faço essa reflexão. Primeiro, eu sempre agradeço tudo que acontece na minha vida, mas eu sempre faço essa reflexão do que foi decisivo, assim, em alguns momentos da minha vida. Qual foi o conhecimento que mudou a minha vida? Qual foi o conhecimento que me fez eu virar a chave? E eu diria que ter acesso a essas informações que a gente vai transmitir amanhã no salto, no entanto, que eu tenho, inclusive eu tenho alguns mentorados que que fizeram a inscrição, justamente porque é um assunto onde eu não vou. Esse é um assunto que eu não vou entrar. Por exemplo, eu trabalho com posicionamento. Eu vou trazer alguns pontos do posicionamento que são fundamentais e que fazem parte, né, dessa nossa entrega. Mas assim, dentro do posicionamento, tu precisa voltar para o autoconhecimento. Então, assim, tu vai, né, eu particularmente, Daiane, dentro da minha estrutura, eu falo muito sobre autoconhecimento. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que ele é a base de tudo. Só que é um conteúdo que tu tem que estar pronto e tu tem que saber que aquele é um conteúdo mais denso. E Uhum. aí, quando eu faço essa reflexão minha de olhar para trás e pensar num conhecimento que fez completamente a diferença na minha vida, foi esse conhecimento. Só que ao mesmo tempo, eu lembro que eu tive muita resistência no início, muita resistência em entender que isso era o que ditava a vida, isso era o que construía qualquer coisa. Então, assim, eu lembro que eu começava e parava, começava e parava, começava e parava, porque eu tinha uma resistência interna. Eu tinha crenças, eu tinha bloqueios, eu tinha inúmeros fatores que me prendiam em um lugar, né? Em um lugar de estabilidade, digamos assim. E aí, conforme eu fui, digamos assim, me abrindo e eu fui acessando novas informações, eu fui entendendo de que forma que eu podia trazer esse tipo de conteúdo, porque assim, não adianta a gente entregar esse tipo de conteúdo para uma pessoa que tem ainda, que é o que eu tô falando. Tipo, eu tô falando de 8 anos atrás. 8 anos atrás. Então, assim, eu tive que trabalhar muitas crenças antes de entender a fundo esse conteúdo, entender a fundo essas informações para poder transformar a minha vida. E Uhum. hoje, o que que eu vejo? A grande maioria das pessoas tem muitas crenças, então eu não consigo chegar com esse conteúdo sem trabalhar antes as crenças, sem trabalhar antes os bloqueios, sem mostrar para essas pessoas de que forma que elas podem mudar a mentalidade delas, de que forma que Uhum. elas podem mudar os resultados externos delas. Uhum. Então eu Uhum. falo assim que o salto, ele realmente, né, uniu a minhas, tipo assim, ó, uniu as duas paixões, né, tanto da Cá pelo conhecimento quântico, e o meu de compartilhar isso, e até mesmo assim trazendo o meu exemplo, mas também trazendo exemplos práticos e situações práticas que eu vivi e que eu sei que muita gente ainda talvez esteja, tipo assim, ó, vivendo essa fase e esteja pensando assim: não, mas aqui, se eu tô vivendo isso, é porque isso aqui não é para mim. Uhum. Deixando de pensar no diferente, deixando de. Sou o exemplo do que a Dai está falando. Exatamente. A Ali é minha aluna, né, de mentoria. Uhum. Ali, quantas vezes, né, a gente conversou sobre assuntos que são assuntos amplos, mas que a gente precisa entrar
para que tu vá, digamos assim, que a gente vai descascando a tua cebola. Para exemplificar. A gente é uma cebola, esse conhecimento que a gente vai transmitir no salto é o miolo da cebola. Então a gente já descascou muitas coisas, né? As pessoas que se inscreveram no salto, muitas estão passando ou por um momento, né, de transição, ou por um momento de mudança, né, interna, externa, ó, muitas vezes. E o conhecimento, esse conhecimento que a gente vai transmitir é justamente isso. É para que a gente Uhum. acesse uma informação que até então talvez seja uma informação virgem para nós, né? Uma Sim. informação que a gente nunca pensou, né? No caso, óbvio, eu e a Ká, a gente já estudou muito disso, mas Uhum. muitas pessoas talvez já tenham tido uma ideia, mas não tenham olhado, tipo, na prática, né? Porque qual que é a nossa intenção? É trazer exercícios práticos e o objetivo do salto não é o seu curso, não é seu, eu vou assistir a aula e depois eu vou seguir minha vida. Não. A gente vai dar ferramentas práticas, a gente vai mostrar como sustentar isso na prática. Porque Uhum. esse conhecimento é um conhecimento que ele precisa ser sustentado todos os dias, né? Ele E é precisa um ser reforçado. conhecimento que assim, Dai, ele vai ser integrado aos poucos na mente, no coração das pessoas que vai estar lá, porque mexe com a base da vida, Uhum, mexe com a base do que eu sou, uhum, da minha representação aqui no mundo, da minha existência e do impacto e dos resultados que eu produzo nesse mundo. É um conhecimento que vai fundamentar o seu eu sou, quem você é, para que a partir da sua identidade você produza a sua realidade. Não existe um resultado que não esteja alinhado com o seu criador. Perfeito? Então, uhum, quando eu faço, por exemplo, se eu vou na escola e faço uma prova, a nota da sua prova reflete o teu conhecimento, uhum, tá? Então, tudo que você carrega dentro de você vai estar refletido do lado de fora. Então, saber sobre isso requer iniciar uma jornada mundo adentro também. Então, eu uhum. penso que o salto, ele semeia muita coisa Isso para que aí, isso essas aí. pessoas, ao sair de lá, elas vão ter ali um ferramental e elas vão ser recursadas, né, de uma guiança que vai permitir que elas trafeguem no caminho dessa jornada mundo adentro, para Uhum, que elas identifiquem quem elas querem se tornar a partir de agora, para que a uhum, vida seja apenas um reflexo de quem elas são. uhum. Caso contrário, se as pessoas que estão ali decidirem, não, eu não quero fazer os meus resultados de acordo com quem eu sou, eu quero ir lá, me esforçar, fazer e não importa, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Como muitas vezes a gente ouve, vai lá e não pensa, só faz. Como muitas narrativas a gente vê, você pode até conseguir alguma coisa, mas você não vai conseguir fazer isso com sustentação a longo prazo, alguma outra área da sua vida vai se ferir. Eu nunca vi tantos empreendedores e empresários falando que saíram de crise de burnout. Eu, de verdade, eu tenho visto isso muito aqui nas Muito, redes sociais. muito. Pessoas, médicos, inclusive, ontem eu caiu ali um rios ali para mim de uma médica falando que ela acabou de sair de uma crise de burnout. E eu realmente fico me perguntando até que ponto é preciso acreditar que sucesso, prosperidade, abundância e uma vida que seja realmente com propósito, sentido e verdade para você precisa vir com sufoco, com Um sacrifício sofrimento. e com sofrimento. Isso é um desalinhamento, isso é uma distorção Uhum, sobre como a vida funciona. Que é exato. como se você tivesse uma crença dentro de você de que para você ser bem sucedido numa área, outra área vai ter que romper, outra Exato, área vai ter que ruir. exato. E isso é uma distorção da realidade. Isso é um desalinhamento da energia Uhum, vital. Isso é um desalinhamento com a própria vida. Não faça isso com você. uhum. Quem está Sim, assistindo aqui, não faça isso com você. sim. Sim, e por Então, muito tempo, cara, e por muito tempo eu era essa pessoa. Por quê? Porque eu fui criada em uma família que, tipo assim, ó, quanto mais tu trabalhar, tipo assim, eu ouvi a infância inteira, dinheiro não dá em árvore.
né? Então, assim, dinheiro não dá em árvore. Ou seja, o dinheiro, tipo, ele é muito difícil, né? Muito difícil de conseguir. Então, você tem que trabalhar muito, tem que dar muito duro. Né? E eu vi, assim, o próprio sofrimento, assim, de algumas pessoas ao meu redor em relação a isso, né? De trabalhar muito, de se esforçar muito, de estar sempre, sabe, na função, sempre na função. E, assim, ganhar bem. Mas Uhum. a que ponto, né? Porque assim, hoje, eu, Daiane, entendo que a vida é um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre quem eu sou, entre a minha autorrealização, entre a minha presença na vida das pessoas que eu amo. Então, estar presente, ter esse tempo de poder, por exemplo, hoje eu almoço todos os dias com a minha família. Né? E é uma coisa que, assim, é óbvio, né? Não compartilho aqui na rede social. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E aí, por exemplo, eu tava conversando com uma amiga minha e esses dias ela me disse assim: "Ai, Dai, eu preciso". Ela ainda trabalha com, enfim, ela trabalha com prestação de serviço, mas ela ainda tem uma certa insegurança, então ela sempre vai buscar algo, tipo, algo que ela possa, digamos assim, ter uma segurança, né? Tipo CLT. Então ela trabalha um turno como CLT para ter ali uma fonte de renda fixa e o resto, ela, né? E ela disse assim: ai, Dai, eu não abro mão de almoçar todos os dias com a minha família. E eu falei: é isso. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu teto, cada um tem o seu porquê. E aí a Uhum. gente precisa só olhar para nossa vida nesse ponto, né? Eu já tive Uhum. muitos clientes que me disseram assim: ai, Dai, hoje, né, qual que é meu objetivo? Não é nem ganhar mais, mas é poder levar os meus filhos para o colégio. Por quê? Porque não Uhum. conseguiam se organizar, porque trabalhavam demais e às Uhum. vezes ultrapassava o meio-dia, não conseguia buscar o filho no colégio. Às vezes, né, tipo assim, de manhã cedo conseguia levar, mas não conseguia buscar, ou às vezes quando, né, o filho estudava de tarde, não conseguia levar de tarde, porque tinha que atender paciente começar antes e tinha que sair tipo às 8 da noite. Então, primeiro é fazer essa autoanálise, que eu acredito que todo esse conhecimento que a gente vai trazer, a gente vai dar autonomia para as pessoas escolherem o tipo de vida que elas querem levar. Se elas querem ignorar completamente, ou se elas querem absorver isso e querem pensar no próximo passo. Tá, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Como que eu posso implementar isso na minha vida? Até porque esse foi um dos objetivos que o workshop O Salto, a gente não abriu um número grande de inscrições, porque a gente quer ter essa troca com todas as pessoas que participarem. Então, o Perfeito. objetivo realmente foi esse, com esse intuito, né? De trazer um guia prático, das pessoas poderem tirar suas dúvidas, de poderem perguntar, tá, mas como é que eu aplico agora na minha vida? Como que eu Uhum. faço, né? Então, o objetivo é esse também. E querendo ou não, a gente tem que entender qual que é o nosso, tipo assim, o que que é sucesso para mim, né? Para mim, sucesso é ter tempo para mim, né? Tipo assim, por exemplo, de manhã. Dificilmente eu agendo cliente. De manhã é o momento onde eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou estudar, eu vou. Então, isso é o que me recarrega. Não é só o Uhum. trabalho. Então, por Perfeito. isso que hoje, quando eu vejo profissionais com agenda cheia, ai, mas a minha agenda tá cheia, ai, mas eu tô numa correria, ai, mas eu tô nananana, eu fico pensando assim, gente, essa pessoa não entendeu nada, eu acho, né? Ela tá, tipo, trabalhando muito, mas assim, tá trabalhando para quê? Tu tá trabalhando muito para quê, né? Porque o objetivo é tu se autorrealizar. Inclusive, quando eu fiz uma das chaves, assim, que virou muito meu entendimento em relação a isso, foi quando eu fiz a pós de psicologia positiva e ciência do bem-estar e autorrealização. Eu entendi que assim, que eu estava trabalhando, que eu era um número, que eu estava trabalhando ali, na época eu era CLT, e que eu simplesmente estava deixando a minha vida passar porque a prioridade era o meu trabalho. Porque assim, se o meu sonho era morar fora, se o meu sonho era ter família, se o meu sonho era o que eu imaginava, como que eu ia ter, tipo, uma família se eu viajava horrores? Viajava no sentido de trabalho, né? Como que eu ia ter Uhum. uma família? Como que eu ia criar os meus filhos? Como que eu ia ter filhos se eu, né, tava viajando horrores? Óbvio, fora que estava num relacionamento que era um relacionamento, né, completamente desequilibrado. Então, assim, não tinha, eu nem conseguia me imaginar tendo família, né, naquele relacionamento. Aí, o meu sonho de morar na Itália, né, como o relacionamento não tava, disse assim, não tenho nem como pensar nisso agora. Mas o meu outro sonho era morar na Itália. E aí eu pensava assim, como que eu vou morar na Itália, sendo que eu não tenho, tipo assim, ó, tipo assim, eu vou ter que pedir demissão e aí eu vou fazer o quê? O que que eu vou trabalhar? Só que aí eu comecei a entender, gente, a vida é agora.
se eu não fizer, se eu não realizar esse meu sonho agora, eu vou realizar quando? Quando eu Uhum, for velhinha, que eu não tiver oportunidade, que eu não tiver nem perna para caminhar, quando eu não tiver saúde para aproveitar e desfrutar disso. E eu uhum, disse, não, eu vou dar um jeito. Aí eu entendi que, óbvio, né? Eu sempre fui uma pessoa, não venho de uma família, né, com grandes condições, mas eu sempre fui muito organizada financeiramente. E aí que eu penso que esses dias eu até estava pensando nisso e estava conversando com uma outra amiga minha que na minha cabeça todo mundo era organizado assim financeiramente. Todo mundo, tipo assim, pensava, bom, eu não vou gastar mais do que eu ganho, eu vou guardar um pouco mais, eu vou investir. E não, a grande verdade é que as pessoas elas pegaram essa questão de viver o presente e aí tipo assim, ah, hoje eu tenho, amanhã não importa. Então hoje eu vou comprar tudo que eu quero. Vou trocar uhum, de carro, vou comprar casa, vou comprar roupa, vou comprar sapato, vou comprar, enfim, né? E aí, naquele momento, eu comecei a me organizar financeiramente. E eu não gastava mais, eu só vendia as minhas coisas e eu comecei a guardar, 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 com o intuito de fazer essa transição. E aí eu uhum, lembro que foi, óbvio, né? Eu tive muito medo, muito medo. As pessoas perguntaram, mas não teve medo de largar o certo pelo duvidoso? Tive muito medo. uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu sabia qual era o meu teto. O que que era sucesso para mim? Sucesso para mim é me realizar. Era a minha autorrealização. Até porque, assim, se eu estava sozinha, no momento sozinha da minha vida, gente, não existe um outro momento para ti. Porque eu sei que às vezes tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho filho pequeno, ah, mas eu tenho isso. Também não é desculpa para não dar fazer mudanças. Porque eu sempre falo, a gente recebe as ferramentas e a gente tem que saber usar, uhum, né? Então, uhum, talvez no salto a gente vai ensinar um pouco mais dessas ferramentas e como usar essas ferramentas. Mas o objetivo maior sempre foi esse, sempre foi a gente viver o presente, né? Viver a nossa realidade e assim, e buscar o que a gente tem hoje, né? Porque a gente só tem hoje, na verdade, né, cara? Se a gente for pensar. A gente tem que se planejar para um futuro, a gente tem que pensar no dia de amanhã, óbvio, né? Eu concordo plenamente. Mas a gente precisa pensar no hoje. Qual que é a atitude que a gente vai tomar hoje que vai nos levar 1% mais perto do nosso objetivo, da nossa uhum, autorrealização? uhum, Porque às vezes tem pessoas, ai, mas eu não posso, ai, mas eu não quero, ai, não sei o quê. Gente, teve muitas coisas que eu enfrentei eu digo assim, não é que nem que eu enfrentei, mas que eu tive que ter coragem, né? E a gente já falou sobre isso em outra live, que a coragem é quando a gente tem, né? A coragem vem do coração. E nesse período ali eu me descobri em inúmeras coisas, né? Descobri também a conexão minha, né, com a minha espiritualidade, com Deus. E isso me fortaleceu de uma maneira a ponto de, assim, ó, eu vou dar o passo que Deus vai dar o chão. Mas eu fiz os movimentos. Porque tem muita gente que às vezes fica esperando. Ah, eu vou dar o passo, mas vou esperar aqui. Ah, mas vou, sabe? O que que eu preciso fazer? Ah, não, eu vou esperar mais um pouco. Ah, eu vou esperar ficar mais claro, né? Vou esperar, tipo, ter um sinal, assim, mais, né? E às uhum, vezes a gente fica. E hoje, olhando para trás, assim, eu não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo igual. uhum, Mas uhum, óbvio, né? Faria tudo igual. Eu digo assim, talvez eu tivesse me aberto mais para esse conhecimento que a gente vai compartilhar amanhã no salto. Porque isso aí fez, nossa, fez assim, ó, eu acelerar de uma maneira e pensar que lá atrás eu tinha muita resistência, né? Então, uhum, é isso. uhum. É uma quebra de paradigmas, né? Eu tô ouvindo você É. falando um pouco da sua história, da sua trajetória. E o que me vem muito aqui, e você trabalha com posicionamento, mas o meu trabalho é fazer essas jornadas de autoconhecimento com as pessoas, né? É o Sim. foco do meu trabalho. E o que eu percebo é que cada pessoa tem a sua assinatura, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, cada história é uma história, o que impõe que a pessoa funcione no mundo de uma forma diferente. Para Uhum. além das crenças e para além dos bloqueios emocionais, existe também o que eu costumo dizer a assinatura energética de cada um, né? Então, quem gosta aí de trabalhar com astrologia, quem gosta de olhar sobre esses outros pontos mais integrativos, consegue entender melhor o que eu estou falando, mas cada um tem uma assinatura energética vibracional muito própria, que faz com que a forma como você caminhe por essa trilha do autoconhecimento seja um pouco diferente.
Alguns precisam de um pouco mais de introspecção, outros conseguem fazer uma jornada como a que você fez, né? Eu tem mais movimento, né? Eu costumo dizer, tem mais elemento fogo, ou seja, e mais elemento terra. Tem mais transformação e ação, transformação e ação. E a sua mudança de mentalidade foi acontecendo com o movimento do lado de fora, para cima da árvore. Algumas pessoas precisam do movimento para debaixo da árvore, ou seja, o movimento é um movimento mais para dentro, é um movimento mais silencioso, é um movimento mais interno, o que não quer dizer que ela não esteja em movimento, mas porque o movimento dela precisa ser feito num ritmo muito próprio. Amanhã, no salto, eu creio que nós vamos poder trazer essa compreensão do ritmo de cada um. Dentro do conhecimento que eu vou trazer, eu vou dar um spoiler aqui. E a gente eu vou começar falando um pouco sobre a espiral da vida. Ontem, quando eu estava montando esse material, e isso me veio como um conteúdo intuído, eu intuí que eu precisava entregar sobre a espiral, era de entender que o zero, né, ou seja, a linha reta, ela não existe. A vida ela não acontece em linha reta, nem os batimentos cardíacos acontecem em linha reta. Né? Os médicos vão saber entender. Na hora que a pessoa fez a passagem, aí sim o aparelho mostra uma linha reta, mas a sua vida não é uma linha reta. E como que nós queremos e nos forçamos a querer acreditar que a nossa vida acontece de linha reta, como se as coisas precisassem acontecer sempre do jeito que a gente planeja e quer. E o grande segredo da vida é a gente entender que a vida acontece em espiral, ou seja, alguns padrões naturalmente vão se repetir, algumas histórias naturalmente vão se repetir. Então, você estava falando aí sobre a sua trajetória. Quantas e quantas vezes você teve a sensação de que parece que você tinha voltado para o mesmo lugar e isso te trouxe uma sensação de que talvez você não estivesse andando, te trouxe uma sensação de que talvez você estivesse estagnada. E quantas pessoas, né, que vão participar do salto, ou que estão em dúvida se o salto é para elas, quantas e quantas vezes você se pegou achando que você estava estagnada? E quando a gente entende que a vida funciona numa espiral, a gente compreende que, na verdade, você não está estagnada. Você só está voltando para o mesmo assunto numa oitava acima. O que é uma oitava acima? Um nível de consciência diferente. Cada vez que a coisa não acontece do jeito que você quer, é uma oportunidade para você pensar de um jeito diferente, ver alguma coisa que você não tinha visto, considerar um elemento que você não tinha considerado. Então, toda vez que você volta no mesmo assunto, você não volta a mesma pessoa no mesmo assunto. Você volta sempre uma oitava acima. Eu diria que amanhã, no salto, essa oitava que a gente vai te levar, talvez seja um salto de 2 ou 3 oitavas. Porque ela mostra um conhecimento que não é só você retornar no mesmo assunto, mas a gente vai entregar um nível de compreensão que vai te permitir você entender não só do tipo, puxa, o que eu poderia fazer de diferente, mas você entender a origem do porquê que você sempre fez igual. Por que que você está repetindo aquele padrão há tantos e tantos tempos? Que salto eu preciso dar? Sabe quando a gente se pergunta, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? O que tem que parece que eu não saio desse lugar? Tem alguma coisa que você não sabe que precisava saber. E são essas oitavas, né? O salto vai ser te levar para uma oitava ou 2 oitavas acima, para que você possa dar um salto, né, nessa oitava da espiral, para você não ficar numa espiral, sabe, com as hastes muito próximas. Vamos começar a colocar essa espiral um pouco, sabe, mais pouco acima, mais largas, para você subir de uma forma mais fluida, um movimento mais fluido na sua vida, ao invés de você precisar ficar fazendo uma espiral tão curta. Né? Então, é um spoiler aqui para amanhã eu vou aprofundar muito sobre o que é a vida numa espiral, como você funciona dentro dessa espiral, por que você tem a sensação que você está parada dentro da espiral. Enfim, são coisas muito profundas que a gente vai trazer, mas amanhã eu não vou trazer aqui, isso foi só spoiler, mas que vai te ajudar a entender muito sobre a origem dos padrões e como que você pode finalmente se mover, independente do seu ritmo. Se você é um ritmo tipo igual a Dai, um ritmo de mais movimento, mais fogo e terra do lado de fora, ou se o seu ritmo é um pouco mais de elemento água, é um ritmo um pouco mais de viver aqui dentro,
transitando um pouquinho aqui internamente, entendendo, planejando, pensando. Isso também é uma forma de fazer esse salto. Uhum. Mas você precisa saber fazer esse salto interno de forma assertiva, para que Sim, você não fique exatamente. ali marcando passo. Exatamente, exatamente. E é, nossa, tô muito ansiosa por amanhã. Espero que todo mundo que está nos acompanhando aqui, que vai, né, que fez a inscrição aí para o workshop O Salto, esteja nessa alegria também. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem, né, de um médico que se inscreveu. Ele falou assim: Nossa, daí eu tô muito ansioso só pro sábado. Então, fico muito feliz, assim, porque. É isso, sabe, Cá? É a gente tá num ambiente, aliás, a gente estar numa egrégora, né, que nos permite avançar e falar sobre assuntos que eu diria assim, que são assuntos velados, né, Cá? Porque não dá pra dizer que é um assunto comum que todo mundo fala, porque não é todo mundo que fala. Tem, óbvio, a gente que vive esse mundo, a gente sabe as pessoas que falam, mas assim, né, um profissional, pessoas que não estão abertas a isso ainda, ou que não tiveram acesso a esse conhecimento, muitas vezes ficam, né, mais do mesmo. É um Mais do nível mais mesmo. elevado de consciência, sim. É um Exato. nível é um nível da sua jornada de autoconhecimento um pouco mais deep, um pouco mais profundo. Eu concordo com É. você. Mas que em algum momento isso precisa ser semeado, né? Exato, exato, exatamente, isso aí. Então, eu acho que cá, assim, ó, a gente deu muito spoiler aqui, a gente falou muita coisa. Então, para finalizar aqui, primeiramente, óbvio, né, agradecer a Ká pelo tempo dela, por compartilhar o conhecimento com a gente. Mas também, né, para quem ainda não se inscreveu, a gente tem ainda algumas vagas, né? Então, para quem não se inscreveu, tá no link da bio do Instagram, né? No Instagram do Mais Negócios e Mais Vida, que é o nosso novo projeto. Tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Cá, não tá na bio, mas a gente vai repostar essa live nos stories e vai colocar o link ali, então, para quem não se inscreveu e para quem quiser se inscrever. E assim, para quem de fato, né, sente que agora é o momento e que precisa de uma conexão maior, precisa de um aprofundamento, tá entendendo que tá na vida, que tá fazendo tudo certo, mas que não tá tendo os resultados que gostaria, o salto é justamente para isso. O salto é para você dar esse salto na sua vida. Exato. É isso. E quem vai estar lá amanhã, só quem está lá vai saber o que vai Exato. ser de Exato. transformação, né? Isso aí. Eu estou, além de animada, eu estou com o meu coração super expandido de poder entregar isso para vocês. Vai ser uma honra poder transbordar na vida de vocês com o conteúdo que vai estar ali. É um conteúdo que transformou a minha vida. Foi o que realmente me fez ver o mundo de uma maneira totalmente diferente e naturalmente tudo veio para mim com muita facilidade e eu não estou falando aqui como se fosse Alice no País das Maravilhas. Eu realmente manifestei a minha vida, eu realmente criei a minha vida e a história que eu vivo hoje Uhum. e vai ser uma honra compartilhar com vocês um pouco disso que faz parte de quem nós somos. Na Uhum. verdade, o que eu vou fazer vai ser relembrar vocês Uhum. do que já Isso aí. está aí dentro, na Exato. mente, no coração, na alma e no espírito de cada um que vai estar lá. Eu vou Uhum. estar relembrando a alma de vocês sobre o que verdadeiramente é, tá? Isso aí. Amanhã, então, começamos às 9, Às certo? 9, isso aí. Amanhã às 9, né? Para quem se inscreveu, vai receber todas as informações, até inclusive avisar, né? Até hoje ao meio-dia. Quem se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais. E até o meio-dia vão receber informações importantes, né? Sim, Sobre como vai funcionar. é Mas isso. esperamos vocês, todos vocês amanhã, né? A partir das 9. Cá, muito obrigada mais uma vez. Gratidão, querida. E Eu que nos agradeço. vemos depois. Tá bom. Um beijo para Um todos beijo. vocês, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.